A livre contratação sem restrição da regulação do Estado cria condição para o self-dealing. Isso foi um grave problema também que tem o NEG 90. Eu não vi nenhuma medida aqui para coibir isso. Ao contrário, vi medidas que liberam. O self-dealing, ele pode resolver, em parte, a questão do financiamento, mas com alto custo para o consumidor e desestima a competição, porque aí é um negócio meio... Acho que todo mundo... Quem não sabe, pesquisa aí na década de 90, teve muito isso. Um investidor comprava uma distribuidora e fazia uma usina, fazia um contrato bilateral com a distribuidora, um preço alto, rentabilidade alta, e depois repassava para a tarifa do consumidor final o preço da distribuidora. Então, ganhava nas duas pontas, ganhava muito. Aí a geração é fácil de financiar, né? Tu vai no banco, tem um contrato de 30 anos com a distribuidora. O banco te empresta até com taxa de risco baixa, porque o valor da energia é alto, mas tudo vai para a tarifa, né? Nos primeiros anos aí da década de 90, a energia subiu algo em torno de 160%, 170% acima da inflação nos primeiros 2, 3 anos, por causa desse mecanismo, basicamente. Esse é um risco que eu vi, assim, não vi nenhuma preocupação em eliminar isso, que hoje é proibido. Hoje é proibido porque a distribuidora só pode comprar energia em leilão público. Ao comprar em leilão público em menor preço, ele não consegue sentar com o seu parceiro lá e fazer um negócio bilateral. Hoje não pode, só por leilão. Foi a maneira que o governo em 2004 achou de eliminar o self-dealing. Só pode comercializar por leilão público. Na hora que não tem leilão público, abre-se a possibilidade novamente. A definição dos atributos técnicos está claramente direcionada para gás natural e uma restrição de geração renovável. É só olhar a página 19 lá da Anotec, ela tem os atributos. É a velocidade de despacho, atendimento à ponta, perdas de transmissão, quer dizer, é gás natural. A única fonte que atende todos os requisitos, todos é gás natural. Algum resíduo hidrelétrico atende, outros a térmica a carvão atende, eólica, solar não atende nenhum requisito. Então é um claro viés de viabilizar o gás natural. Talvez para poder monetizar as reservas de pré-sal, né? Não sei. Mas é uma clara intenção. A privatização das estatais, ademais das questões ideológicas e conceituais, elas tiram qualquer capacidade do Estado regular o mercado. O mercado livre, sem capacidade de regulação indireta, não tem condições de controlar preço. Então, o resultado, na minha visão, é o aumento do custo e do risco de déficit. A privatização da usina com cota, com liberdade de preço, inclusive da energia secundária, também deve aumentar o custo de energia, isso eu já comentei, né? E eu tenho duas questões éticas relevantes, na minha opinião. Eu chamei de ética, parece que seja legal, eu não sou jurista para avaliar. Primeiro, a privatização com liberdade de preço associada das usinas que tiveram concessão renovada tem um problema ético, na minha opinião. São usinas que já tiveram as tarifas de fio por cotas com baixo custo para o consumidor. Como eram empreendimentos já amortizados, o custo foi só para remunerar a operação, manutenção e admissão. Então, esses empreendimentos já foram pagos pelo consumidor ao longo da concessão que já venceu. Você tem que pagar novamente, é uma questão ética e talvez até jurídica. E a energia secundária. A energia secundária é um bem do condomínio. Nunca fez parte da conta de qualquer financiamento de qualquer usina. A usina é remunerada pela sua energia firme ou energia segurada. Então, tu privatizar isso aqui com liberdade de preço, hoje custa R$11 o megawatt-hora dessa energia. Para ter um custo, para ter um valor, né? R$11 o megawatt-hora regulado pela ANEEL. O mercado livre está quanto hoje? Está 200, 250. Então, essa é a diferença, além da desotimização energética. Algumas conclusões, então, depois dessa síntese que eu fiz, da minha leitura. A proposta é uma alteração profunda no modelo. A conclusão, na realidade, sintetiza o que eu falei. A energia elétrica passa a ser uma mercadoria livremente comercializada. A energia deixa de ser considerada um bem ou um serviço público, fortemente regulado, que hoje ele é fortemente regulado. O preço da energia elétrica será um prerrogativo do mercado, preço e definição de investimento. E abandona-se o princípio da modulação tarifária, da universalização e da garantia do acesso. Esse último passa a depender da estratégia de mercado, a garantia. Apresenta um plano para a privatização das estatais e das usinas já amortizadas. E uma conclusão final minha, como resultado, na minha visão, vão ter aumento do custo da energia, como aconteceu em todos os países que migraram para esse modelo. Risco real e crescente do déficit de abastecimento. Se vocês derem um trabalho de entrar no site e pegar o plano decenal, que está em audiência pública, já introduzindo alguns desses conceitos, ali tem um gráfico que mostra o aumento do risco de déficit até 2026, aumenta bastante. Que precisa, né? Precisa ter equilíbrio instável entre oferta e demanda para o preço alto. Então, essa é uma lógica.
E a quebra desse trabalho regulatório, na minha visão, porque uma mudança tão profunda em 30 dias é uma quebra importante do marco regulatório. A regulação tem que ser algo estável, as mudanças tem que ser... Mesmo países que implantaram o modelo mais aberto, eles levaram 5, 6 anos de discussão para implantar, né? E aqui eu praticamente acho um prazo muito baixo. Bom, essa é a síntese da minha análise, né? Com alguns comentários. Como eu disse, é o assunto para 1 hora de apresentação. Eu tentei fazer em 20 minutos. Obrigado. Quem que a gente quer propor para a sociedade? Dizer que é importante a gente fazer agora primeiro deixar claro que a gente quer que cumpra a Constituição brasileira. E aí vamos citar a Constituição brasileira. Isso é uma coisa que está mobilizando diversos juristas importantes do país. Artigo 21 da Constituição Federal: compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde situa os potenciais hidroenergéticos. Então, a Constituição brasileira é clara que é um serviço, e não quer só que explore como serviço também as instalações, é o serviço elétrico e as instalações e a água que está junto. A Constituição não deixa dúvida sobre o aspecto central que ela deu essa visão. E é a única parte do competência da União ficar claro que as instalações estão juntas, a água está junto, quer dizer, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Então, a proposta de mudança de princípios deles tem que alterar a Constituição. Para ter um mercado livre, desregulado, ampliação dele, eles vão ter que fazer mudança constitucional. E se não fizerem, nós vamos arguir a constitucionalidade disso. Parece que vão fazer somente uma medida provisória, então não vão mexer na Constituição, então a gente vai dar muitos argumentos para nós trabalhar a questão constitucional. Isso vai unificar bastante com o meio jurídico e com vários setores da sociedade, que não só somente os trabalhadores. Essa visão de serviço público é uma visão de insumo para o desenvolvimento econômico. Isso não é uma visão só dos trabalhadores, isso é uma visão também das pessoas que investem, que fazem projetos de investimento, que fazem indústrias. O Mercado Livre, como está hoje, já criou aberrações. Em 2014, a CSN parou de vender aço, porque tinha comprado energia lá 30, 40, e foi vender energia no mercado e não produziu aço. Quando você tem uma visão de que energia é commodity, é isso que acontece. Os eletrointensivos fizeram coisas... O problema é que isso não é transparente para a sociedade, porque são contratos entre eles. Não é contrato que aparece no jornal no dia seguinte. Os eletrointensivos fizeram isso várias vezes. Eles compram o tucuruí lá embaixo e saem vendendo no mercado. Em vez de fazer... O alumínio estava em baixa, então vamos vender energia. Quando o alumínio subir de novo, vamos vender alumínio. Essa lógica destrói qualquer visão de serviço público e destrói a visão de desenvolvimento econômico. Então, a discussão da questão constitucional é muito mais profunda que simplesmente o que está escrito lá. É uma visão de que país você quer construir. Bom, então, quantos aliados nós temos aí? Muito mais que nós pensamos. Muito mais que nós pensamos. É uma visão de insumo básico, de divisão de várias indústrias. Não é à toa que a ABIMAC está discutindo com o Clube de Engenharia essa questão, não é à toa que a ABIN está discutindo. Tem várias entidades empresariais discutindo, porque eles interessa vender máquinas, não vender energia. Eles estão focados nisso. E não é por acaso que a PSR, que está hoje dirigindo a EPE, há 3 anos atrás foi contratada pela Associação dos Comercializadores de Energia, a ACEL, né? Abracel, para fazer esse trabalho. E quando assumem a EPE, não perguntaram, se conversa com o pessoal da EPE todo, ninguém houve debate interno sobre essas medidas todas. Ela veio direto, pronto, foi direto com o Ministério e feito assim. Quer dizer, o pessoal da EPE, que a maioria todos é concursado, com exceção da direção, não participou desse debate, desse novo modelo que está se formando. Então, para vocês verem como é uma proposta, e não é à toa que o Alqueires, nem todos conhecem o Alqueires foi presidente da Eletrobras, depois, agora, recentemente, a partir de maio, foi presidente do Conselho de Administração e pediu demissão. Ele tem uma frase que, no artigo que ele faz ao Globo, no dia 17 de julho, que é o seguinte: tem-se a impressão
de que cada um no setor elétrico pensa apenas em seu interesse, ignorando o todo e, por isso, só examina a parte do problema que lhe afeta diretamente. O ônus caberá à Eletrobras e ao seu sistema de empresas, como fica claro no capítulo Descotização, onde se considera vender usinas em benefício do Tesouro, adoçando o caminho de um presentaço de dividendos para os acionistas minoritários. Bom, a autoridade dele total, uma pessoa que aderiu, foi para a nova gestão da empresa e sai por conta de discordar fortemente da visão da empresa de vender, alienar seus ativos. O Clube de Engenharia, desde dezembro de 2015, tem um grupo de trabalho discutindo o sistema elétrico. E nesse grupo fazia parte o Alqueires, fazia parte o ex-presidente da Light, o Aranha, fazia parte o Roberto Araújo, fazia parte o professor Pingueri, fazia parte eu e mais o Bolívar, que era um cara de comercialização da Eletrobras, James Bolívar. Bom, esse grupo, desde o início, colocou como questão central que não dava para... energia elétrica é o serviço público essencial. Ninguém discordou disso. Ninguém. Ninguém saiu para uma visão de commodity. Ninguém. E achamos que era como... Até a discussão era se colocava isso explícito ou não, porque era óbvio. Não tem que... Para que botar explícito uma coisa que é óbvia? Está na Constituição, mas a vida mostrou como era importante destacar isso, né, nesse momento. E no passo seguinte, qual é o papel do planejamento do setor elétrico? Então, vamos entrar na proposta. Depois de muita discussão, durante 2 anos, fui meu conselho diretor do clube, ficamos 3 meses discutindo no conselho diretor, e a proposta tem a primeira questão central. Planejamento do setor é um planejamento estatal, não é um planejamento de governo, é um planejamento estatal, é de Estado brasileiro. Mais que isso, tem que ser participativo de todos os atores sociais envolvidos numa coisa chamada serviço de energia elétrica. Diferente da visão deles, que são os agentes. Nós estamos falando aqui de atores sociais. Parece uma palavra, brincadeira de palavras, né? Mas quem estuda a sociologia sabe que eu estou falando de coisa bem diferente, né? Os agentes são econômicos, são aqueles que estão operando o mercado. Os atores sociais é o MAB, somos nós, os trabalhadores, somos também os agentes econômicos, mas os pesquisadores, os consultores. É um leque mais amplo de pessoas que trabalham. E um planejamento de uma política estatal dessa importância não pode ser só de tecnocratas. E talvez esse fosse o grande erro da EP até agora. Ficou muito fechado em si nos seus planejamentos. Havia uma audiência pública, mas isso é pouco para um debate da importância estratégica estatal que nós estamos colocando aqui. Então, esse planejamento é desse jeito. Essa é a proposta, primeiro, do clube. Segundo, a gente quer discutir que a tarifa, a visão de tarifa de comercializar energia, não como uma commodity, mas como serviço público, é uma tarifa pelo custo incentivado. É uma visão de custo que paga a operação, manutenção, as melhorias e também uma parcela importante para o reinvestimento, tanto do reinvestimento eu já falei das melhorias, mas também da expansão do setor em função que o mercado expande, o mercado do consumo, o consumo de energia se expande. Então, esse é um conceito antigo, não estamos inventando nada aí. Só que o mundo começa a discutir, praticar isso também, não é só o Brasil que está discutindo isso, não. Porque essa discussão serviço público versus commodity também não é uma contradição do Brasil. Eles não estão inventando uma questão local quando trazem isso. É bastante. Lá fora está tendo essa discussão. E a discussão que eles importam lá de fora também é a tarifa horária. Ora, aí uma outra discussão que a gente colocou nas nossas decisões. O mundo evoluiu tecnológico, cientificamente, e a humanidade tem um pacto sendo construído, o Acordo de Paris, o Brasil assinou ele, de melhorar questões climáticas, evitar o efeito estufa, de melhorar toda a contribuição à humanidade para o futuro, da sustentabilidade do futuro. Nós assinamos o Acordo de Paris. Para isso, as energias alternativas são uma alternativa fortíssima. Mas, em nome disso aí, queria achar que o futuro da comercialização de energia é uma coisa variável, horária, uma tarifa horária, como eles colocam lá no documento, eu estou dando um passo sem entender o conteúdo central da questão, que é o serviço público. Então, a discussão, gente, com todas essas questões que a gente tem que ser aprimoradas, elas têm que ser função de aprimorar a visão de sustentabilidade, mas também a visão de serviço público, e não de um comércio de energia.
Outra questão que a gente colocou, claro, que essa tarifa de custo tem um modelo e um processo a ser construído. Temos que fazer uma transição para ela. E essa transição desse momento não é fortalecer o CCE, não é fortalecer o mercado de contratos, é fortalecer o planejamento e o papel de quê? Do elemento estruturante desse setor, que chama-se as empresas do Grupo Eletrobras. A empresa Eletrobras, com todo o território nacional que elas ocupam, e também pela toda o Itaipu, e não vou falar aqui dos grandes linhões, vários tipos de instalações importantíssimas e estratégicas para o país, ela tem essa vantagem de fazer essa sinergia empresarial estruturante para o país. Abrir mão disso, começar a alienar seus ativos, é você abrir mão de ter alguém que faça um norte numa visão de serviço público. Numa visão de serviço público. Logicamente, numa visão de commodities, essa empresa é um paquiderme. Ela não vai deixar o mercado livremente achar o seu preço. Só que nós estamos contrapondo a visão de preço a uma visão de tarifa pelo custo incentivado. Esses grandes eixos, a gente, no final, coloca uma necessidade, primeiro, de fazer essa transição e, segundo, de começar a trabalhar com a sociedade esses conceitos, né, que não são tão simples. O clube fez uma proposta de mudança na consulta 32 do Princípios. A gente colocou um documento chamado Diretrizes Petroelétrico. Nossa visão é que não tem que ter princípios, tem que ter diretrizes para um setor. E as diretrizes eu acabei de resumir para vocês quais são. Então, nós, no dia 1 de agosto, apresentamos ao MME essas diretrizes formalmente, em nome do Clube de Engenharia, e dizendo para o Ministério, que essa proposta foi ouvindo diversos pesquisadores, especialistas do setor elétrico, consumidores industriais, entidades da sociedade civil, elaborou o documento que segue e submete para o MME no entendimento que é a consulta pública dos princípios. E aí faz das diretrizes, as considerações e as diretrizes que eu falei para vocês. O último aspecto das diretrizes que é uma discussão bastante polêmica entre nós, o papel da governança das estatais. Eu vou ler o que está escrito, que é melhor para não ter dúvidas do que está colocando. Na busca da supervisão das empresas estatais e privadas pela sociedade, para transformá-las em empresas de fato do serviço público, é essencial que os conselhos de administração ampliem sua autonomia em relação ao Poder Executivo, cabendo-lhes definir critérios de mérito para a ocupação dos cargos de direção das empresas como meio de reduzir as interferências políticas externas. Esse é um assunto que é bastante polêmico, porque como é que é fazer essa ampliação, como é que é blindar dessas interferências. Por outro lado, o governo foi eleito. E o governo foi eleito para fazer política pública. O governo foi eleito para fazer política pública, mas não para mudar a característica de serviço público da energia elétrica brasileira. Então, foi eleito, mas tem limites. O limite da Constituição. Então, a gente tem que... Por isso que o governo tem limites nos seus poderes. E o Conselho de Administração deve refletir esses limites. Como é que a gente fala para a sociedade que um Conselho de Administração de uma empresa estatal atende o serviço público? É a mesma discussão que a gente fazia na universidade, como é que o Conselho de Universidade deve ser representado. Tem que ter a sociedade representada. Da forma legal, dos seus atores que envolvem nela. E não uma representação formal de dizer que tem um nome dos empresários, tem um nome indicado pelos minoritários. Isso tem que fazer porque a lei das SA exige. Mas trabalhar um conceito de participação da sociedade, por isso que o planejamento estatal é essencial, e como decorrência disso, a gente monta uma governança para as empresas estatais. Esse é um processo de participação. Não é característico da nossa República. O Brasil não tem uma visão participativa no legislativo nem no executivo. Tem uma visão simplesmente representativa. A gente elege e delega. Nós estamos falando de conceitos mais profundos. Mas, se a gente quer discutir claramente o papel de governança de uma estatal que é estruturante para o serviço público, nós temos que ir fundo na discussão, não podemos ser superficial. E aí a discussão da interferência política no sentido
de que política não pode mudar serviço público, no seu conceito, é mais grave. Essa é uma discussão muito difícil, mas eu acho que o Clube de Engenharia, ao colocar isso como ponto no diretriz, e como apresentou isso, está querendo colocar para a sociedade que esse debate não pode ser mais escondido, tem que ser feito. A discussão da democracia não é somente eleger deputados, presidentes e senadores, é muito mais profunda quando a gente fala nos serviços essenciais para o povo brasileiro. Essa é o que está colocado nessa intenção. Eu quero ir mais longe. Isso foi apresentado, está lá no Ministério. Acredito que poucas dessas coisas aqui colocadas aqui vão ser aceitas. Acho que tem algumas coisas que eles vão aceitar. Porque agora eu vou esse marco, a consulta 33, ela começou a entrar fundo. Acho que o Custódio botou bem os pontos. E tem uns pontos que para a gente são centrais. Ele trabalha primeiro com a visão de um preâmbulo do processo, que é toda essa discussão das diretrizes e princípios. Quer dizer, não, se o Clube de Engenharia dá aquela visão de diretriz, logicamente ele vai ter que alterar. E para fazer essa alteração desse marco legal, a gente está trabalhando junto com a COP, né, e com a Ilumina, tentando fazer um trabalho técnico profundo, não somente para fazer emendas ao MME, ou mandar sugestões, mas também, mais tarde, quando for ido ao Congresso Nacional, fazer emendas ao projeto de lei de uma forma consistente e coerente, né? E, logicamente, como eles mesmos falam dentro do aprimoramento, qual é a visão de futuro que a gente quer desse setor, né? Então, a importância dessa discussão toda que nós estamos colocando dos princípios para nortear que não, eles fazem questão de botar essa palavra visão de futuro, porque para eles futuro é vir novas energias alternativas, mudar a visão para o mercado livre ampliado, tá? Mudar a visão para o mercado livre bastante amplo. O mercado livre hoje atende 30% da energia vendida, algo nesse entorno, até mais que isso um pouco. Na visão deles, poderá chegar a 70%, 75%. Em vários artigos do Valor foi colocado isso, né? Não estou inventando esses números, não. Estou repetindo o que os articulistas estão falando. Mais que isso, imagina, 75% do consumo de energia do Brasil no mercado livre, como se fosse um produto de prateleira. Esse é o objetivo para 2028. Né? Toda a alta e média tensão no mercado livre, e boa parte também da baixa tensão já entraria. Bom, essa é a visão de futuro deles, está clara. Então, ao propor mudanças, nós temos que fazer uma visão de futuro diametralmente oposta. Manutenção do serviço de bem público numa lógica do papel que a sociedade tem com essa questão e numa visão de desenvolvimento econômico. Aí é outra questão. Para quem vê o mercado crescendo, aí não falando do mercado como um todo o PIB brasileiro crescendo, 2%, 3%, em cima de commodities, agronegócios, ou em cima, mas não de produtos com valor agregado, primeiro, né? Em cima de uma visão de serviços ampliadas de uma forma bastante. Quer dizer, essa visão de crescimento econômico talvez leve a crescimentos de consumo de energia elétrica bastante pequenos, né? Isso, eles avaliam que vai aumentar, o grande aumento de consumo vai ser o aumento da residência de 58 milhões para 80 milhões sobre o plano terceral, né? E no aumento de serviços comerciais. Tem todo um planejamento lá do aumento da carga. Mas, até com uma visão de crescimento de 3% do PIB em 10 anos agora, muito otimista. O fato real é que, quando a gente conversa com vários analistas do campo dos empresários, primeiro, as ampliações de consumo vão ser localizadas em grandes centros, muito localizadas, não é uma coisa dispersa no país inteiro, muito localizadas. E como é localizado, a ampliação de fontes tem que ser localizada. Aí, por isso que no plano decenal eles falam tal da usinas térmicas de partida rápida. Quem lê o PDE vai ler essa novidade, que não é novidade, que no mundo inteiro há uma discussão sobre isso, que eles propõem como... Pode ser o gás, pode não ser o gás, mas é uma proposta que está lá dentro do PDE deles. Repara, mas qual é o foco? O foco é sempre localizado, não é um foco continental do país. Quer dizer, começa a abrir mão dessa grande transferência dos blocos de energia. Aliás,
no artigo para o Conselho Mundial, fala-se nisso. Transferência de bloco de energia é uma coisa cara para a energia brasileira. Nós temos que acabar com essas grandes transferências. Vários deles, em vários artigos, falam isso. Quer dizer, as nossas potencialidades de ver um clima nacional com variedade climatológica entre regiões, e usar isso como vantagem, para eles isso é desvantagem comercial. Repara, então, esta é a lógica do futuro deles. Diminuir o bloco de energia, aumentar concentrações de fonte de energia, lugares que mais se expande. É uma visão nada continental do processo. E o Nordeste e o Norte que se virem. Eles têm suas fontes de energia lá, deixa a eólica resolver o Nordeste e o Norte lá. E repara, esse é o conceito de país. Quer dizer, não é conceito de país, é conceito de partes de país. Não há um conceito de nação isso. Isso é que está por trás dessa visão de futuro que eles estão colocando no documento. Nós temos que contrapor isso fortemente, lógico. Né? E tem uma discussão que eu quero, é mais importante, é a discussão do lastro e da energia. Também não estou inventando, eles não estão inventando nada no mundo do setor elétrico. Isso é uma discussão que vários países do mundo têm. Só que, economicamente, no mundo, lastro não está igual confiabilidade, não. Tá? Confiabilidade mais estocagem. Estocagem de energia e estocagem de valor. É um conceito muito mais amplo. O Rodrigo Bicari não está aqui hoje, um professor de economia da UFRJ, que trabalha bem com esse tema e tem um belo texto sobre isso. Nós estamos falando de estocagem. Todo você trabalha com um bem público quanto esse porte da energia elétrica, tão importante quanto gerar de uma forma mágica, atender todo mundo, é ter garantia que não é a confiabilidade, é uma visão de risco financeiro. Estamos falando de garantia de um serviço, a estocagem de energia. É muito mais holístico do que uma visão de risco financeiro. Essa é que é a questão fundamental. É uma visão holística do processo de setor elétrico e não uma visão puramente financista de confiabilidade financeira do setor. Esse conceito é fundamental. E o conceito de lastro tem que estar associado a essa visão mais holística, que aí tem a discussão do uso da água. O que é o uso da água nos conceitos da nova legislação que a gente tem por aí, de resíduos, de metrologia? Primeiro, a água tem que ser para os humanos, para o homem. Segundo, para a alimentação dos animais. Terceiro, sim, gerar energia e outras coisas mais. Essa é a lógica que tem que reinar no São Francisco, que tem que reinar no Paraíba do Sul. Aliás, quem acompanhou a discussão no estado do Rio e São Paulo do Paraíba do Sul aprendeu um pouco sobre isso. E São Francisco está vivenciando uma forte muito forte. Hoje, 50%, o São Francisco chegou a 50% da vazão original dele, de 30, 40 anos atrás. E não é porque está se usando água para gerar energia, lógico que não. A discussão é muito mais profunda e hidráulica na visão de São Francisco. Então, repara, as companhias estatais, para fechar, né? As companhias estatais de setor elétrico não são só companhias de energia elétrica, são companhias que administram água, por causa da nossa Constituição de 65% de geração hídrica. Né? Então, repara, é muito mais profunda a manutenção dessas empresas, uma discussão estratégica do país, do papel da água, do papel do serviço público elétrico e o papel de estruturador em várias bacias. Por exemplo, a Chesf, no Nordeste, com São Francisco. Até eles têm que olhar isso em certo momento lá da consulta, eles falam, não, mas a Chesf, se vender, vai ter que dar dinheiro para o desenvolvimento do Nordeste. Lá eles falam nisso lá dentro, quer dizer, se vender, se gerar o nativo, tem que o dinheiro primeiro ir, antes de ir para a União, tem que ir lá para o Nordeste. Eles estão querendo ganhar os governadores do Nordeste. Infelizmente para eles, infelizmente para nós, quase todos os governadores são contra esse tipo de modelo. Independente que eles queiram salvar a Chesf, o fato de salvar eu vou concluir aí, salvar a Chesf dá um significado para a gente de salvar uma visão de empresa de Estado estruturante no papel, tanto da água quanto da energia elétrica. Eu quero concluir dizendo isso. Eu acho que esse é o foco da nossa luta, e aí, em cima disso, que a gente tem que fazer o aprimoramento, as mudanças e as emendas no marco legal. Obrigado. Vou fazer algumas observações iniciais. Primeiro, não sei se vocês já ouviram falar a nova Gênesis, né? a nova
ideia de Gênesis, como surgiu o mundo, diz que no início havia o caos e a escuridão, e o mundo era habitado por advogados e economistas. Depois fez-se a luz e o inferno. Vieram os engenheiros eletricistas e provavelmente uma parte da classe política brasileira que hoje se detém muito mais em fazer negócios do que efetivamente resolver os problemas do país. Eu acho que é diante disso que a gente está. Nós temos aqui toda uma complexidade técnica que, de alguma forma, procura embaçar toda a negociata política que está por trás dessa tentativa de destruição do setor elétrico brasileiro. E eu acho que isso tem que ficar claro para a gente. É interessante, se a gente olhar aqui, um dos trechos da proposta, que eles chamam de aprimoramento do marco legal do setor elétrico, diz assim: tem por objetivo dar maior granulidade temporal e espacial do preço, além de maior credibilidade na sua formação, com o máximo acoplamento possível da formação do preço com as decisões de operação. Não é brilhante? Não parece aquelas explicações do Gilberto Gil, né? Porque a adolescidade que passa, ou não. Quer dizer, então, eu acredito que nós estamos diante, na verdade, para ser bem simples, nós estamos diante de um médico que não conhece a doença real do seu paciente e está aplicando o remédio errado. Em síntese, é isso. Na verdade, o que a gente está desconhecendo, e as pessoas que, de alguma forma, formularam essa proposta, e elas não desconhecem, esse aqui é o mais grave, elas não desconhecem o que é o setor elétrico brasileiro. Nós somos um país privilegiado em termos geográficos. A nossa prevalência hidroelétrica não é uma opção ideológica, não é uma decisão dos militares porque eles acham que era simpático inundar grandes regiões e causar problemas para o MAB. Não é isso. É porque a nossa geografia proporciona essa vantagem adicional. E nós estamos, pelo menos o governo que está aí, busca quebrar uma lógica da geografia de um país, em função do atendimento de interesses imediatos. É isso que está ocorrendo. Nós não podemos ter ilusão. Então, toda essa nuvem, aparentemente técnica, que está encobrindo as verdadeiras intenções dessa proposta, precisam ficar claras para a gente, né? O setor elétrico brasileiro, na verdade, é um condomínio de caixa d'água, para a gente ser bem simples. Nós somos um condomínio de caixa d'água com alguns boilers, com alguns ventiladores e com alguns espelhinhos que captam a luz solar. É isso. Essas energias complementares à nossa realidade hídrica, né, elas são fundamentais na medida em que elas são complementares. Elas jamais poderão substituir a nossa realidade hídrica, a nossa realidade hidrológica. Então, a partir daí, né, desse conceito equivocado, trata-se as usinas e os reservatórios como se fossem meras fábricas de quilowatt, quando, na verdade, não são. Então, há uma falta de visão estratégica do país clara nessa proposta, que tenta transformar o setor elétrico brasileiro, predominantemente hídrico, num setor térmico. Quer dizer, usa-se uma lógica dos setores predominantemente térmicos, né, como se você pudesse transformar um rio e as várias usinas. Aqui no Rio Paraná tem 30 usinas. Imagina se você vender cada uma para um dono. Você vai ter 30 donos da torneira. Quem enche essa caixa d'água é São Pedro, vai ter que negociar com ele. E quem administra isso, se você pulveriza o controle, se você transforma o que é um bem coletivo
numa mera mercadoria, o que vem sendo feito desde 1995. O que aconteceu na década de 90 com a privatização? Vendeu-se os ativos com a mesma justificativa. Precisamos resolver a nossa crise fiscal. É o sujeito que não tem dinheiro para comprar comida, e aí vende o fogão, vende a geladeira, vende o liquidificador, e não paga todas as dívidas. Na década de 90, tudo foi vendido em torno de 30 bilhões, e a dívida era de 400. Agora, a dívida é 4 vezes mais. Se o governo efetivamente colocar em prática a venda de todas as usinas, que ele diz que valem em torno de 11 bilhões, mais as da CEMIG, que valem em torno de 12 bilhões e meio, vai apurar aí uns 23. E a dívida hoje está em torno de 1 bilhão e 500 mil dólares. Quer dizer, é inviável. Então, a justificativa, eu já estou me adiantando um pouquinho para o processo da tentativa, mais uma vez, da privatização do setor, ela é equivocada por princípio. E como é que eles vão tentar justificar essa venda? Fazendo essa alteração que foi mostrada aqui, essa tentativa de alterar a lógica do setor. Porque o que está sendo alterado não é somente o marco legal. Você está tentando alterar a lógica do setor. E essa lógica é geográfica. Então, os erros são tão grandes que nós do Ilumina, temos clareza de que só pode ser de propósito. Ninguém erra tanto assim, num diagnóstico tão claro. Quer dizer, o princípio é errado. Se você parte de um princípio errado, de um conceito equivocado, todas as suas medidas que vêm decorrentes desse princípio equivocado que você adota, não vai dar certo. Então, a gente sabe que vai haver o aumento da tarifa, mais uma vez, não vai haver o autofinanciamento do setor, que era aquilo que o setor energético sempre teve. O setor energético se autofinanciava o processo de expansão. E isso será inviabilizado. Acredita-se que as estatais estrangeiras vão vir comprar as nossas? Os chineses, os coreanos, os americanos, por exemplo, os norte-americanos, apesar do Trump lá, eles não privatizam as suas usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas norte-americanas, todas, são do controle do exército americano. E eles não têm uma ditadura militar lá. Não é? Então, e eles não têm o exército não controla por outro motivo que não seja a importância estratégica dessas usinas para o desenvolvimento do país e para o controle da água, que é isso que está por trás. O que nós estamos falando aqui é vender a água, mas antes perder o controle sobre ela. Na medida em que essa nova proposta, esse novo marco legal for implementado, o controle das águas desse país, e não só o controle da energia, sairão das mãos do Estado, não é do governo, sairão das mãos do Estado. E isso é um equívoco. Nós temos um sistema parecido com países como a Noruega, como alguns países, o próprio Canadá. Nós temos um sistema próximo, sendo que o nosso é infinitamente mais hidráulico do que o deles. E, por incrível que pareça, a pessoa que mora em Vancouver paga menos energia do que eu pago lá no Rio de Janeiro. Paga menos energia, o custo da tarifa é menor do que vocês pagam aqui, por exemplo. Então, não é razoável que a gente aprofunde esse equívoco cometido lá nos anos 1995 e, infelizmente, reiterado seguidamente por governos com outro enfoque ideológico. Mas não tivemos
ou a coragem, ou negociamos mal essas alterações. Então, hoje, estamos aí nessa situação de manter o equívoco de considerar a energia elétrica num país predominantemente hidráulico como uma commodity, né, sem que a gente veja uma solução de longo prazo que vá retomar a questão da modicidade tarifária, a questão da tarifa social. Como é que vai ficar lá no Acre? Alguém já foi ao Acre? Eu conheço bem o Acre, Rondônia, lá no interior da Amazônia. Sabe o que vai acontecer lá? Ninguém vai se interessar em comprar uma distribuidora, por exemplo, que vai fornecer energia para índio, para o sujeito que vive na seringa. Ninguém. Então, aquelas pessoas lá vão ficar, desculpe a expressão, lascadas e sem luz. O problema não é só aqui, no sul e no sudeste, maravilha. Os problemas que vão acontecer aqui, nessa região mais desenvolvida do país, serão fichinha perto do que vai acontecer nas regiões mais pobres e mais desfavorecidas do país. Então, é contra isso que o Ilumina está se posicionando. Não é uma questão ideológica. Nós temos uma clareza técnica de que isso é uma estupidez que está sendo cometida. A nossa dúvida é se essa estupidez está sendo cometida conscientemente para atender a grupos de interesse ou se é só burrice. Nós não acreditamos que seja burrice, porque tem muita gente competente nisso. Inclusive, a Raposa, que é o dono desse galinheiro, já esteve à frente dos maiores interessados na transformação da energia elétrica num produto de venda. Não vou citar o nome porque está ausente, mas as pessoas devem ter clareza do que está acontecendo no país. Então, não é mais uma discussão ideológica, os neoliberais, etc. Não é isso que a gente está colocando aqui. O que está se colocando é o seguinte: estamos tentando fazer uma bobagem técnica sem precedentes nesse país, agravando aquilo que já está ruim, agravando o que está sendo, o que está ruim. E, na medida em que nós nos desfizermos dos reservatórios, na medida em que nós nos desfizermos das usinas, nós não teremos volta. Nós não teremos volta. Será um dano irreversível. A dificuldade nossa hoje, a maior dificuldade é a interlocução. Havia, na época, nos anos 90, havia uma interlocução com o governo. Você tinha com quem discutir. Havia uma concepção, e era ideológica, mas haviam pessoas que eram técnicos e que tinham clareza do que estava acontecendo. Nos receberam, colocamos uma série de questões, como estamos colocando agora, e eles não nos ouviram. Aconteceu o quê? Perderam a eleição. Perderam a eleição. Teve um apagão, teve um racionamento que fez com que o país diminuísse 15% no seu crescimento, e estamos agora de novo às voltas com essa mesma realidade. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu gostaria de pelo menos mostrar um pouquinho dessa palestra do Roberto. O Roberto Araújo é um dos diretores do Ilumina e fez um trabalho muito interessante analisando a questão da evolução tarifária, que o que foi prometido na década de 90 é que haveria, com a privatização das bilheterias do setor, que eram as distribuidoras, você privatizou a bilheteria. Você privatizou a bilheteria dentro de uma lógica que também não se sustentava. Como se você pudesse ter 5 tomadas na sua casa e escolher, hoje essa aqui é mais barata.
Não aconteceu isso. Então, a própria distribuição, a privatização da distribuição, foi um equívoco da forma com que ela foi feita. Porque ela não criou modicidade tarifária, não melhorou a qualidade dos serviços e não proporcionou nenhum ganho a mais para a população. Basta você olhar as gambiarras, basta você olhar aquele monte de fio pendurado. Qual foi o investimento? Você vai para países da Europa, você chega na Grécia, lá em Atenas, por exemplo, você fica procurando, cadê os fios? Não tem. Não tem. Então, isso você tem uma perda. Não reclamam da perda, reclamam da inadimplência. Mas qual é o investimento real que está sendo feito? Nenhum. Nenhum. As agências reguladoras foram aparelhadas politicamente e perderam, então, a sua função real de fiscalização. Então, a questão é técnica, sim, porque está sendo cometido mais um equívoco técnico, está havendo um agravamento dos erros que vêm sendo cometidos ao longo desse tempo, mas é uma questão política, sim, e não é uma questão política partidária ou ideológica. É uma questão de política de desenvolvimento desse país. O que nós queremos para o país? Nós queremos continuar dando voo de galinha, nós queremos continuar fazendo acordos com grupos de interesse, ou nós queremos efetivamente criar um processo de desenvolvimento claro nesse país? Como diria o Caetano Veloso, sejamos capitalistas. Mas o capitalismo tem regras claras. Nós aqui temos a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. E isso, essa nota, essas medidas, e não tenham dúvida, vai haver uma consulta pública, vai haver uma série de coisas formais, mas a medida provisória já está pronta. A medida provisória já está pronta e o embate será difícil e complicado e vai depender, fundamentalmente, muito mais do que dependia nos anos 90, da clareza e da consciência das pessoas que estão hoje dentro das empresas, que são vocês. Não há como minimizar, ou pelo menos revogar vai ser difícil, mas minimizar essas dificuldades sem que a gente tenha uma atitude mais firme, especialmente dentro do nosso espaço de atuação. Cada um de nós aqui tem as suas inserções e elas precisam ser usadas, porque o que está em jogo não é somente o presente. O que está em jogo dessa vez, de uma forma extremamente mais grave do que sempre, é o futuro de cada um de nós. Não só nos nossos interesses corporativos, não só no rebatimento nos fundos de pensão, não só na questão dos planos de saúde, mas numa coisa muito maior, na destruição das empresas que têm um papel fundamental nesse país. E aqui não se trata de defender a empresa estatal, não é isso. Se trata de defender o serviço público de um bem que é essencial. Os problemas nossos são tão grandes que o setor elétrico é visto como um detalhe. Quer dizer, a complexidade do setor, e nós, de alguma forma, somos responsáveis por isso. O setor elétrico sempre foi ali escondidinho. As pessoas acham que a energia elétrica está no interruptor. Por isso que o alvo delas é sempre os distribuidores. Eles desconhecem a questão das grandes empresas de geração. Então, virou detalhe, e nós não podemos permitir que seja um detalhe. Nós estamos tentando reproduzir no Brasil, um país essencialmente hidroelétrico, nós estamos tentando copiar aqui o modelo inglês. E isso veio lá dos anos 90, com a Coopers & Lybr's, com a tentativa da gente copiar a Inglaterra. A Inglaterra é ótima, mas não para isso. Não para a gente copiar o sistema deles, deveríamos copiar outras coisas interessantes que eles têm, mas não o setor elétrico. A mesma coisa,
Em alguns casos, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Por exemplo, o fato deles não venderem as suas empresas hidroelétricas. Eles não são bestas. Não farão isso. Imaginem Las Vegas. Tem um lago maravilhoso lá, um negócio fantástico, no meio do deserto. Quem cuida daquele lago? São os milicos. São os milicos. Bom, aí a gente pode garantir isso. Olha lá a tomada dos Três Pinos. Isso realmente nós perdemos tempo inventando inutilidades aqui. Como é isso que está sendo inventado agora? E aí é isso, quer dizer, em detrimento do coletivo, essa mentalidade individualista, equivocada, substitui o conceito coletivo. E o nosso setor, o princípio dele é coletivo. Quando a gente fala que é um condomínio de caixa d'água, é por isso mesmo. Você imagina se cada um dessas caixas d'água tivesse um síndico que resolvesse abrir a torneira por conta própria. E você vai botar esse controle na mão de quem? Na mão do privado, que tem por objetivo o lucro. Um bem que precisa ser universalizado, como se tentou fazer, mas você não consegue fazer uma universalização de um bem se o princípio está equivocado. Se você trata esse bem como uma mercadoria. Você não universaliza mercadoria. Você universaliza um bem público, isso sim. A questão das tarifas. Isso é surpreendente. De 95 a 2000, sumiu. Vocês imaginem, dados somem da página da ANEEL. Sabe por que somem? Porque não é interessante que as pessoas saibam. Não é interessante que os técnicos disponham desses dados para poder fazer os seus estudos, para poder fazer as suas críticas e os seus ajustes. E os dados não sumiram só da página da ANEEL. Você hoje, para conseguir informação de uma empresa pública, é um inferno. Você não consegue. Ninguém pode passar. Então, olha só, está aí. Isso é a realidade. Nós não estamos inventando esses números. Então, vocês percebem que a partir da privatização e a partir da mercantilização do setor, da transformação do setor, que infelizmente nós não desfizemos isso. Eu falo nós, eu digo nós, os governos de esquerda que vieram depois do Fernando Henrique. Nós não conseguimos desfazer essa lógica perversa. E o resultado está aí. Nós não estamos inventando isso. A tarifa residencial média teve um acréscimo de 50%, sem os impostos. Sem os impostos. E a tarifa industrial da mesma maneira. Por que o Brasil não tem política industrial? É igual na área da cultura. Nós não temos uma política cultural. Nós temos política de evento. Vamos fazer uma roda de samba aqui, vamos fazer um balé ali. Você não tem uma atividade integrada, você não tem uma atividade coordenada, você não tem uma lógica com um objetivo final. E assim no setor elétrico. Isso é uma maluquice. Mesmo quando a gente chama de intervenção do governo Dilma, o que nós falamos ali é o seguinte, é porque ali houve, vamos baixar a tarifa. Mesmo fazendo isso, mesmo baixando a tarifa, olha lá onde é que está o Brasil, em termos de tarifa final com imposto. Nós estamos ali na frente até da Inglaterra, hein? Que é térmica. O mercado acorda de mau humor, falou, hoje não vou ligar a usina. Não é o nosso caso. Ninguém pode dizer, hoje eu vou fechar aqui a turbina da usina. Não faz. Então, olha lá onde é que nós estamos. Significa dizer que a gente paga energia mais cara do que a Inglaterra, Bélgica, Japão, Áustria e por aí vai. Vamos ver, olha os Estados Unidos, onde é que está. Olha lá, o pobre dos Estados Unidos, coitadinho. O americano paga
120, quase metade do que a gente paga. E sistemas semelhantes, por exemplo, como o Canadá e a Noruega, que têm sistemas hidrotérmicos, mas tem uma predominância muito grande de água no seu sistema, olha lá o que eles pagam. Não é razoável. Alguma coisa está errada. Estamos, mais uma vez, tentando dar o remédio errado para o paciente. Porque a gente não está conhecendo o paciente. Essa nota é como se desse remédio para um cara que o médico nunca foi visitar. Eu acho que ele está com pneumonia. E o cara está com câncer. Está aí, olha. Está aí, olha. O sujeito, só mesmo em Nova York e em São Francisco, eles pagam um pouquinho mais caro do que a gente. Mas, em compensação, ali Boston, Detroit, Toronto, Portland, Chicago. E aí você vê ali cidades canadenses, como Vancouver e Montreal, por exemplo. A diferença é enorme. Estou falando do Rio de Janeiro, hein? Falando do Rio de Janeiro. A questão do salário mínimo, só para mostrar de quantas horas você precisa trabalhar, tendo em conta o salário mínimo como referência. Olha só mesmo, a gente está na frente do México. Eles lá não querem nada, ficam lá de sombreiro e tudo, e nós, olha lá, mais do que todo mundo. Então, mesmo com a valorização do nosso salário mínimo, nós precisamos trabalhar muito mais, praticamente o dobro do que a maioria dos países. Em alguns casos, isso aí, essa relação é mais forte ainda. Aí, vamos rápido aqui. Aqui eu não vou nem a questão do... O que houve depois do fim do racionamento do Fernando Henrique? A carga e, consequentemente, a receita teve uma queda brusca, não é? E aí a gente começa a comparar. As distribuidoras. Olha aí as distribuidoras. Essas setinhas aí estão mostrando só os aumentos acima de 30%. Vocês imaginem que loucura. Está ali, ó. Vamos nos achar aqui. Ali, ó, a Celesc, por exemplo, olha lá. A Celesc foi até boazinha ali, a Copel, mas mesmo assim, olha, não é? Por quê? Porque ali tem uma preocupação com a tarifa social. É só a gente comparar aquilo que foi privatizado com aquilo que não foi. As empresas dão prejuízo. Dão prejuízo? Elas dão prejuízo ou elas estão atendendo uma população que precisa da energia? Dá prejuízo se você vê a energia como produto. Não, hoje eu vou comprar 10 quilos de feijão, 5 quilos de arroz. Mas se você está falando num bem comum que não é produzido, não é? Você vê ali a diferença, 2003, hein? Isso aí, a descontratação das estatais foi um equívoco, né? E criou problemas seríssimos. Eu quero chegar aqui o Mercado Livre. Isso realmente é uma brincadeira, isso. Mercado Livre. Primeiro, mercado. Eu lembro que no programa que foi construído no Instituto de Cidadania, foi construído no Instituto de Cidadania, o que nós colocávamos lá? Primeira coisa que nós colocávamos, tinham 2 pontos fundamentais naquele trabalho que foi assinado pelo professor Pinguelli, pela Dilma, pelo Roberto Araújo. Eu, modestamente, dei uma contribuição. Haviam pontos ali fundamentais. Um deles era a gestão das empresas, a forma com que essas empresas teriam que ser geridas e controladas. E a outra questão era qual era o papel estratégico dessas empresas estatais no processo de desenvolvimento do país. E o Mercado Livre não tinha espaço dentro dessa lógica. Óbvio que não. Porque se a gente desfez o conceito de mercadoria, não tinha sentido.
E aí é uma maluquice. Você vê a variação ali no Nord Polo, englobando países como Suécia, Noruega, tem uma variação de 585% não é? Num período imenso. Agora, olha do Brasil. 7.800. E os picos, as maluquices. Desculpem aqui ter essa rapidez toda, mas eu quero chegar... É 40 vezes mais caro o preço do megawatt-hora no Mercado Livre. O preço para o residencial é 23 vezes mais caro. Por quê? Porque você está dando o remédio errado. Você não conhece nem o paciente. E é o que esse documento aqui tenta fazer. Mais uma vez, voltar. Os caras fazem de volta ao futuro 1, de volta ao futuro 2, de volta ao futuro 3. Nós estamos fazendo de volta ao passado. Isso é uma bobagem. Agenor, desculpa te interromper, mas a gente tem que garantir a palavra do nosso convidado. Depois o pessoal... Quer concluir? 1 minuto para concluir. É que os nossos companheiros depois têm que sair na hora do almoço, senão a gente não tem tempo para o debate. Eu quero me desculpar com vocês, às vezes Mas eu gostaria de deixar claro aí mais uma vez essa questão. Estão tentando fazer mais uma vez uma tolice. E os técnicos aqui mostram com clareza que isso é uma tolice técnica. Agora, há um papel também da companheirada, que talvez não seja um papel técnico, mas é um papel de esclarecimento de quem está no entorno de vocês. E mostrar que o que a gente está falando aqui não vai atingir somente o funcionário da estatal, vai atingir a população como um todo, principalmente a população mais carente, que com certeza, além de pagar a energia mais cara, vai ter a possibilidade real e concreta de ficar sem ela. Obrigado aí, desculpem aí. Os principais temas que o movimento tem aprofundado, além da sua luta específica, que continua lá na Barranca de Rio, nós aproximar essa relação com a classe trabalhadora da energia e construir uma plataforma operária e camponesa da energia, onde que nós construímos vários eixos no sentido do interesse da nação brasileira, da classe trabalhadora, e que essa riqueza que nós entendemos água como energia tem que ser vista com soberania para um país que tem esses recursos naturais. E esses bens naturais, ou como eu chamo de recursos, com certeza, como eles têm uma alta lucratividade, principalmente a matriz hídrica, são motivos de disputa a nível internacional, né, pela sua lógica da rentabilidade. Isso fez com que o movimento colocasse entre os eixos principais a luta da soberania da água e da energia, também a distribuição da riqueza que é gerada por esses bens e também controle popular. Então esse tem sido um eixo que nós estamos construindo, o CICI e demais, o Encontro Nacional do MAB, o 8º encontro no Rio de Janeiro, que nós vamos realizar no dia 1º a 5 de outubro, no Rio de Janeiro, onde nós temos a Eletrobras, a Petrobras e o BNDES. Então, essas empresas que são do ramo da energia, nós vamos estar fazendo, além do encontro de discussão interna, política e organizativa e rumos do movimento, nós vamos estar fazendo ato em defesa dessas empresas públicas a cumprir o seu papel. E em relação, então vamos também lançar o convite aos companheiros e companheiras a participar. Estamos organizando em torno de 5.000 trabalhadores e trabalhadoras do campo da cidade, além de delegações internacionais, onde nós vamos fazer um grande debate e uma grande luta nesse sentido em defender o patrimônio público. E junto a isso também, deixar umas palavras sobre referente a essa consulta pública. Nós do MAB também temos iniciado um processo de estudo e debate em torno disso. A nossa síntese em torno disso, nós entendemos que é uma abertura, né, do sistema elétrico brasileiro, como já foi desenhado nos anos 90, novamente um aprofundamento, a privatização do sistema elétrico brasileiro, principalmente do sistema Eletrobras. Ao interesse de quem? Junto ao capital financeiro, né, e grandes empresas nacionais e internacionais, principalmente empresas ligadas ao setor elétrico internacional.
E junto a isso, nós entendemos que vai, de fato, criar um desmonte, a precarização dos serviços, né, junto ao país, e também a abertura do controle total do setor elétrico junto a essas empresas. O Estado deixa de cumprir a sua função estratégica junto da questão da energia. E para isso, nós entendemos que os consumidores vão ser colocados como indivíduos, seja compradores ou fornecedores ou vendedores de energia, né, que vai caracterizar praticamente a partir do mercado, preços, como que vai se dar essa relação. Então, o mercado totalmente de abertura livre na questão da energia, onde que tudo vai se mover em torno do valor do preço da energia. Por isso que a Eletrobras, enfim, o governo que nós entendemos, um governo golpista, coloca no cenário essa abertura para que possa também discutir mais lucratividade em torno da produção energética do nosso país. E nesse contexto também, o que vai determinar então o preço final. E as hidrelétricas já amortizadas, seja a própria Itaipu, que já está finalizando, e as outras vão ser colocadas no cenário, porque são empresas que conseguem, de fato, ter maior lucratividade, porque já estão pagas. Isso coloca, de fato, que nós, do movimento, junto com os trabalhadores, né, urbano, nós precisamos, principalmente, fortalecer a nossa luta e com certeza, o preço da energia vai ser elevado, né, que um dos fatores que eles vão trabalhar e colocar no cenário, a elevação da tarifa da própria energia e praticamente o fim dos subsídios, né, que estão colocados hoje praticamente na própria tarifa da energia, como subsídio lá no campo, né, e também da própria da tarifa do consumo reduzido. Então isso nos coloca num grande desafio, né, para que a gente possa frear esse processo, modificar isso, né, a partir da luta. Então nós gostaríamos de agradecer esse espaço, Ceci e mais. O MAG está junto nessa luta, queremos fortalecer cada vez mais junto com essa energia, enfim, com os universitários dessa caminhada, dessa luta, e contem com nós, né, nós vamos estar lutando junto na Plataforma Operária Camponesa na construção do novo modelo energético popular para o país, onde que de fato essa riqueza produzida através da energia, ela possa ser distribuída para a classe trabalhadora, para o desenvolvimento de fato, e que nós possamos discutir esse desenvolvimento, não que seja uma coisa de cima para baixo. E com certeza a defesa das empresas públicas nesse momento, a não privatização da Eletrosul, enfim, de todas as estatais que estão colocadas, né, que estão no cenário, então vai nos novamente remeter muita luta, com certeza enfrentamentos, né, para a defesa das empresas, a não privatização. Então, estamos agradecidos e estamos juntos na luta. Muito obrigado.